algumas coisas a gente vai ter que abrir mão para viver com Ele. E esse exemplo da casa é muito legal, porque uma casa com acabamento bem feito é muito melhor do que uma casa com acabamento mal feito. Não é à toa que na construção civil hoje em dia, se você quer dar um valor para uma casa, se você quer aumentar o preço dela, você faz o que a gente chama de maquiagem. Você troca um revestimento, troca um piso, troca uma pia, troca um arranjo de lustre e a casa passa a valer muito mais, porque aos olhos humanos porque é mais agradável, é algo que deixa a gente mais... Uau, que coisa boa, coisa linda, dá prazer de estar dentro dessa casa, porque é bonita, é aconchegante. E Jesus deixou esse ensinamento porque a vida com Ele é de forma semelhante. A nossa casa tem que ser bem acabada. O caminhar com Jesus tem que ser com excelência, tem que ser bem acabado, tem que ter um fino acabamento. Não é à toa que lá em Eclesiastes 7, 8, a Bíblia vai dizer: o final das coisas é melhor que o princípio. Talvez o seu princípio nem tenha sido tão bom, mas se você tiver um excelente acabamento, um fino acabamento, você diante de Deus vai estar de certa forma agradando, porque você passou a viver a partir de um certo momento de forma excelente, com um fino acabamento, e isso agrada a Ele. Uma experiência rápida que eu vivi aqui em casa com minha mãe foi que ela precisou fazer alguma peça de madeira, eu não lembro o que era, algum material, algo assim, e ela pediu para eu fazer e eu fiz. Fui lá para a área, montei aquilo que ela queria, cortei a madeira na medida exata, parafusei, preguei, montei tudo direitinho que ela queria e entreguei para ela. E ela me agradeceu por aquilo, mas ela fez uma observação. No momento foi dura de ouvir, mas depois eu parei para pensar e realmente vi que fazia sentido, que era verdade. Ela falou: meu filho, a peça que você fez ficou ótima, o trabalho ficou ótimo, mas a forma como você fez, ou a forma como você terminou, tirou ou ocultou parte do valor daquele trabalho. Porque durante o processo eu deixei tudo bagunçado na área que eu estava fazendo aquela peça. Quando eu acabei, eu deixei toda a bagunça lá, porque era mais cômodo. Alguém ia lá depois e ia arrumar. E ela falou comigo: a bagunça que você deixou para poder montar essa peça acaba ocultando parte do valor que ela tem. Porque o projeto final, que era a peça mais a bagunça, não estava legal. E o final tem que ser, o final é mais valioso que o começo, o final tem que estar excelente. Ou seja, uma peça bem feita, sem bagunça, com tudo arrumado e organizado, seria muito melhor do que a peça com a bagunça, porque outra pessoa teria que ir lá para arrumar. E a nossa vida com Deus não é diferente. O processo tem que ser bem feito e o final, principalmente, bem feito, para que nada perca valor. Além disso, a nossa forma de agir, a nossa forma de executar o processo pode influenciar não só a nossa vida, a visão que Deus tem da gente, mas também de outras pessoas. Um exemplo claro está lá em Números, no capítulo 13, na ocasião em que Moisés delega algumas pessoas para espiarem a terra de Canaã, que era a terra prometida. E Moisés diz para os espias, eu vou ler um trecho aqui só para ficar mais claro. Enviou Moisés para espiar a terra de Canaã e disse-lhes aos 12 homens: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que terra é, e o povo que nela habita, se forte ou fraco, pouco ou muito, qual a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades que habita, se em arraiais ou fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles os dias das primícias das uvas. Então o que Moisés fala para os 12 homens? Vocês vão espiar aquela terra e vão trazer essa resposta de volta. E mais para frente na história a gente vai ver que os espias voltam e falam, no versículo 27, e contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e a terra verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nela é poderoso,
e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O que os espias estão fazendo? Eles estão relatando tudo aquilo que Moisés pediu para que eles fossem ver, para que eles fossem checar. E até aí não tem problema nenhum. Eles só cumpriram uma ordem. Porém, no versículo 31, a Bíblia vai dizer: porém os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo. Moisés pediu para eles somente avaliarem a terra. A partir desse momento, os homens já estão dando a sua própria opinião, aquilo que eles acham a respeito da terra. E eles dizem: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. O que essas pessoas estão falando? Estão dando a sua própria opinião a respeito da terra. E Moisés só pediu para que eles fossem avaliar. E não que seja errado dar a opinião, mas existia uma promessa sobre aquele povo, de que eles herdariam a terra prometida. E aqueles espias acabam voltando e dizendo: não é pra gente, se a gente for para lá a gente vai morrer. E não era isso que Deus tinha prometido. E se você continuar lendo o próximo capítulo, a Bíblia vai dizer que aqueles espias contaminaram com essa enxurrada de informação que não foi ordem de Moisés. Contaminaram todo o povo daquela terra. E a Bíblia vai dizer mais para frente que nenhum deles herdariam a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que dos 12 espias foram os 2 que falaram: ausentou-se deles a sua segurança, subamos e vamos possuir, nós vamos comer aquele povo como pão, porque o Senhor está conosco. Daquele povo inteiro, daquela geração inteira, somente 2 entraram na terra, porque o resto se deixou ser contaminado pela visão que aqueles 10 homens tinham. Então cabe uma reflexão: o seu lugar, a Bíblia vai dizer que quando Moisés escolhe os homens para espiar a terra, ele pega um príncipe de cada tribo. Então eram homens de referência. Ou seja, você que está no lugar de referência, que você é um referencial para muitas pessoas, a forma como você vê as circunstâncias à sua volta e passa isso para o povo, pode não só te prejudicar, mas prejudicar todo um povo que está sob a sua influência. Então tenha cuidado em relação a isso. O seu chamado de hoje, o chamado que Deus tem para você, pode influenciar muitas pessoas, e a forma como você vai lidar nesse processo pode prejudicar a vida de muita gente. E também, como esses 2 espias, a forma como você lida com esse processo, dizendo que não haverá barreiras, que ausentou-se daquele povo a segurança, apesar de serem gigantes, o Senhor estava com Josué, estava com Caleb, estava com o povo de Israel e daria aquela terra para eles. Então haja como esses 2 e não como os outros 10, que contaminaram não só a si, mas todo o povo. Outro exemplo que a gente vê relacionado a processo é a vida de Elias, que está lá em 1 Reis. Deixa eu abrir rapidinho. Em 1 Reis, no capítulo 19. A Bíblia vai contar a história de que Elias, depois de ter vivido no capítulo 18 uma manifestação sobrenatural em sua vida, em que caiu fogo do céu através da vida de Elias e consumiu os profetas de Baal, a Bíblia vai dizer que Elias seria perseguido por Jezabel. E diante dessa notícia, Elias se manda, foge porque não queria morrer, e vai para o deserto, e do deserto ele vai para uma caverna,
E Deus chega para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? O que está acontecendo? E Elias continua fugindo, se escondendo, não dando resposta clara à pergunta que Deus fazia, até o ponto que Deus vira para Elias e fala: Elias, volta pelo caminho que você veio. Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Você vai ungir, eu não lembro quem, sobre Israel. E você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Sabe o que está acontecendo? Elias está, de certa forma, parando com o chamado que ele tinha. Estava ali dizendo para Deus: Deus, não é mais para mim. Eu quero sair fora disso. Eu estou correndo. Eu estou com medo. E o que Deus faz? Elias, você quer realmente parar? O seu processo você quer interromper, mas pelo menos você vai terminar de forma correta. Você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. E Eliseu, que não é bobo, fala: eu quero a porção dobrada. Você vai me dar não só aquilo que você tem, mas além disso. Então existe uma forma correta de você interromper o seu chamado e o seu processo. Não que isso seja o que Deus deseja, mas se você realmente quer terminar, existe uma forma correta. Deus vai falar com Elias: unja Eliseu, profeta, em teu lugar. Porque se você não quer continuar o que eu tenho para você, vai ter alguém que vai continuar. E não só da forma como você fez até hoje, mas de forma superior, de forma melhor, mais atraente, mais alegre. Foi isso que aconteceu. Elias vai e unge Eliseu, profeta, no seu lugar. O que eu quero dizer com isso? Que o final é mais importante que o princípio, seja para o bem, seja para o mal. Se você quer interromper o seu processo, você deve fazer de forma correta. Agora, não que isso seja a vontade de Deus, eu friso, deixo bem claro. A vontade de Deus não é essa, mas se você realmente quer interromper o seu processo, você faça de forma correta. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer e você aceitou, Ele não obriga ninguém, mas você aceitou, saiba que existe um preço a ser pago. Saiba que lá antes você deveria ter visto o preço que isso ia te custar, assim como a construção da casa, quando a Bíblia relata lá em Lucas 14. Existe algo que agora você deve cumprir, que você deve arcar. Não com as consequências, mas com as obrigações, com as determinações que isso tem sobre a sua vida. E para finalizar, a gente volta ao exemplo da casa. Uma casa, se ficar só na sua estrutura, não é um trabalho legal, não é algo atraente, não é algo que agrada a Deus. Agora, por outro lado, uma casa também muito bem acabada, mas com pouca estrutura, com uma estrutura má feita, vai desmoronar uma hora ou outra. O que eu quero trazer para vocês é que a gente, você, eu, precisamos ter uma casa com boa estrutura e com um fino acabamento, porque o final é mais importante do que o início. Se a gente tiver uma casa com uma estrutura ruim e com um bom acabamento, essa casa desmorona. E se a gente tiver uma casa com uma boa estrutura, mas com pouco acabamento, essa casa não vai agradar a Deus. Então que você, que eu, sejamos pessoas, sejamos casas com boa estrutura, com bom acabamento, para agradarmos a Deus e cumprirmos o plano e o propósito dele para nossas vidas. A minha oração é para que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos ajude a fazer tudo aquilo que a gente se propôs, tudo aquilo que a gente foi chamado e aceitou, de forma digna, de forma excelente para Deus, porque segundo as nossas obras nós seremos recompensados. Que Deus te abençoe, pense nisso.